Pode sentar. Deus é maravilhoso. Eu falei há muito tempo que eu não... Obrigado. Há muito tempo que eu não pregava sobre esse tema, né? A queda de Jericó, etc. e tal. E aí a minha esposa pregou aqui, nesse dia que eu falei, primeira terça-feira do mês, dia da família. Assim foi chamado quando juntou mulheres com homens, dia da família, e todos estão convidados, jovens também, né? E aí eu me inspirei. E, na verdade, a inspiração não foi a da semana passada, foi essa aqui. Mas Deus moveu meu coração e eu, então, preguei aquela pregação na semana passada. Muita gente falou que foi de Deus, que bom. Mas agora você vai ouvir uma outra pregação sobre o mesmo tema, mas uma outra pregação. Eu queria que você abrisse Josué capítulo 2, Josué 2, versículos 9 a 11, e aí você pode deixar aberto que nós vamos voltar a Josué 2, Josué 3, então deixa marcado na sua Bíblia, né? Josué capítulo 2, versículo 9, diz assim, na versão NVI: E lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Raabe falando para os espias, tá? Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus, que vocês aniquilaram. Versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém. Feche seus olhos comigo. Senhor, nos abençoa, Pai, que cada um aqui possa abrir o seu coração nesta manhã, Pai. Aprender, ouvir, Senhor, e aplicar aquilo que Tu tens para nós. Que o Teu Espírito Santo fale especificamente a cada um que está aqui, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Repararam, Deus é uma mulher que não era do povo de Israel, uma mulher dizendo, né, mostrando como é que estava o ânimo daquela cidade, do povo daquela cidade. Como eu falei na semana passada, existem historiadores que dizem, né, que o muro de Jericó, eu quero que você preste muita atenção nisso, preste atenção. A base do muro de Jericó era próximo da largura dessa igreja. Presta atenção. Eu aqui na semana passada eu medi os passos, mais ou menos 1 metro cada passo. Era quase a totalidade disso aqui. Era um pouquinho menos, 1 metro a menos, ou 2 metros a menos aqui. Olha o tamanho da base. Presta atenção. A base, onde o muro toca a terra. Onde o muro toca a terra, isso aqui é a muralha sendo vista de lado, tá? Essa base aqui tinha 9 metros de largura. Era muito grande. Era algo extremamente forte. Era algo muito que traria para aquele povo muita segurança. Mas pode alguém ter segurança contra um povo cujo Deus abriu o mar? Eles não se sentiam seguros, porque eles sabiam disso. Então, a primeira coisa que eu quero trazer nessa manhã, a primeira coisa, é que o inimigo sabe o que o espera. Ele sabe e teme. O inimigo, nesse caso aqui, esse povo, entenda, esse povo era o inimigo deles. E assim como o inimigo deles temiam aquele povo, o inimigo das nossas vidas também teme o Deus que nós temos.
Não é porque eu sou forte, não é por causa dos meus 100 e tantos quilos, não. Satanás não está nem aí para os meus 100 e tantos quilos, mas ele sabe quem é o Deus que está comigo, ele sabe o Deus que está com você. Então, aquele inimigo que estava por trás desses muros tão grandes, tão fortes, né? Que, olha, é muita coisa essa largura. Era de 8,5 a 9 metros, né? Dizem os historiadores, né? Então, era uma base muito larga, né? Ele vai afinando um pouco para cima, mas a gente leu na semana passada que cabia o apartamento, vou chamar de apartamento, na casa, melhor. A casa, e eu vou chutar aqui, de 3/4 de Raabe, era em cima dessa base, gente. Por isso, ela tinha a janela dela para a vista, né, de fora da cidade. É isso que está descrito na palavra. Então, você imagina por que ela tinha uma casa em cima do muro. Porque o muro era enorme. Então, o inimigo, mesmo que tenha poder, e ele tem, ele teme ao nosso Deus. Nós estamos do lado certo e do lado mais forte. Nós estamos do lado daquele que pode fazer todas as coisas. Nós costumamos falar assim, não há impossíveis para Deus, mas isso fica só uma frase retórica. Se você não aplica, isso vira só uma frase. Então, realmente nós estamos do lado mais forte. Por que nós não agimos dessa forma? Por que a gente não entende que quem tem que temer são os nossos inimigos? Quem tem que tremer nas bases, ó, fazendo uma correlação aqui com a base da muralha, quem tem que tremer nas bases é o inimigo, não nós. Por que a gente teima? Por que a gente é levado a fazer coisas que a gente não deve? Por que a gente tem medo da situação financeira? Por que a gente tem medo das coisas? E eu estou me incluindo junto com você. Por quê? Se a gente tem um Deus tão poderoso do nosso lado, não era para acontecer isso, não era para ser assim. Quem tem que temer é Satanás, porque ele está com um destino já assegurado, é o fogo, o lago do fogo, é isso. Então, quem tem que temer são os inimigos de Deus, não nós. Você é amigo ou inimigo de Deus? Amigo. Qual é o teu exército? É o a favor ou o contra? É isso que você tem que pensar. E sabe o que mais? Ele, o inimigo, se ressente. Ele tem um baque quando nós nos posicionamos. Se nós nos posicionamos sabendo quem nós somos, sabendo o Deus que nós temos, quando nós temos a postura correta cristã, não é a soberba, entenda, não é soberba. Né? A Bíblia nos mostra que você não tem que sair chamando Satanás para briga, não é isso. Mas você tem que ter a postura correta. Eu estou aqui em nome de Jesus, eu vou abençoar essa casa, vou abençoar a minha vida, a minha casa. A postura de quem tem por trás costas largas, né? Quem tem uma proteção por trás, essa é a nossa postura. Então, quando nós agimos com confiança em Deus, Satanás treme nas bases. Foi o que aconteceu com aquele povo. Gente, aquele povo estava dentro de uma cidade com uma muralha tremenda, tremenda. E eles mesmo assim estavam com medo daquele povinho saído do deserto, sem condições de nada. Eles não tinham nada, nem exército organizado. Depois de 40 anos eles deviam até ter, mas preste atenção, eles não estavam preparados para enfrentar aquilo. E aí o que acontece com aquele povo? Josué 6:1. Josué 6:1, olha o que acontece aqui, ó. Depois, deixa marcado que a gente vai voltar, né? Josué 6:1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Traduzindo, pavor. Sabe o que eles tinham?
pavor. Eles estavam apavorados. Eles estavam apavorados com o que estava acontecendo. Eles sabiam, as notícias corriam, né? Sem internet, imagina se tivesse internet, né? Mas as notícias corriam e iam à frente, porque existiam muitos mercadores, né? Que circulavam, nômades que circulavam. Então, eles sabiam dessas histórias todas, né? Então, eles estavam apavorados. Sabe, pensa agora em tudo que Deus mandou aquele povo fazer. Pensa no que Deus nos manda fazer. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, o inimigo é que tem que ter medo. Agora, pensa no que Deus nos manda fazer. A gente costuma dizer, na hora que a gente tira dízimos e ofertas aqui, você traz à frente, nós costumamos dizer que é o único versículo da Bíblia que Deus permite que você o prove. Mas tem gente que não prova e quer ficar longe, nem traz seu dízimo, como nós cremos que é o que a gente tem que fazer, nem faz isso, por temor da situação financeira. Mas, gente, isso é fora da realidade. Porque esse mesmo Deus que abriu o mar, esse mesmo Deus que faz a muralha de Jericó cair, é o Deus que está conosco. Então, eu trouxe só isso, porque isso afeta muitas pessoas, né? A parte financeira afeta demais. Então, é só por isso que eu trouxe esse exemplo, para você se enquadrar. Aí, volta para lá. Deus mandou eles fazerem várias coisas e confiar nele, Deus. E eles não podiam desanimar. Essa era a ordem de Deus. Não desanimem. E façam o que eu estou mandando. Aí, abram, Josué 6 de novo, nós vamos ler de 1 a 5, tá? Diz assim, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, preste atenção, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche, preste atenção nisso aí. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Versículo 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar aonde estiver. Prestar atenção nos versículos? Pensa na situação. Você está com um problema na sua família. E Deus, eu estou tentando fazer com que você entre na situação deles para vocês entenderem que o que eles fizeram não era fácil. Não era fácil de absorver, de obedecer. Aí eu estou trazendo você está com uma situação qualquer na sua família. Aí Deus manda você pegar o seu carro e sair com ele 2 minutos antes das 6 horas da tarde no Rio de Janeiro, hora do rush, né? E pegar a linha amarela, depois a linha vermelha, cair na Avenida Brasil e voltar pela Zona Sul. Você já entendeu o caos? Entendeu o caos? De carro, e não estou mandando você ir a pé, não. Aí Deus vai e manda você fazer isso durante 6 dias. 6 dias fazendo isso. No 7º dia, ele manda você fazer 6 vezes, isso que você 6 vezes, né? Quando você terminar a primeira, já não tem mais carro, né? Porque já acabou o rush. Então, você faz isso 6 vezes. E na última, ele manda você fazer um buzinaço. Eu estou fazendo um similar para hoje em dia. Você acharia isso o quê? Ridículo, não é? Você não acharia uma falta de senso? Você não acharia, por quê? Eu vou obedecer isso? É mais ou menos isso, gente. Eles tinham uma muralha enorme.
enorme. Uma das cidades mais fortificadas que existiam naquela época. Pelo menos em Canaã não se houve nenhuma cidade mais fortificada, com um muro melhor ou maior do que aquele. E eles foram mandar dar voltas. Gente, a gente às vezes, Deus manda a gente obedecer a um troço tão pequeno. Confia em mim. Faz isso, confia em mim. Faz aquilo, confia em mim. Ora e crê que Deus vai curar, confia em mim. E a gente não faz. Se Deus mandasse você fazer isso que eu falei na hora do rush, e 7 vezes no último dia, fazendo buzinaço no último dia, que nem um maluco, né? Buzinando o carro o tempo todo, é capaz de você não fazer nem a segunda. A primeira você ia fazer para ver qual é, né? Deixa eu ver se acontece alguma coisa. Deixa eu ver se a febre baixou lá do meu filho. Deixa eu ver se entrou dinheiro na conta no dia seguinte. Deixa eu ver se... aí você ia ver qual é. Mas quantos aqui iam fazer isso durante 7 dias, no último dia 7 vezes? Não era fácil. Não é fácil para nós obedecermos. Não é fácil para a gente entender que quem tem que ter medo é o inimigo e não nós. Não é fácil isso. E não é fácil você obedecer as coisas mais simples que estão escritas na Bíblia. Eu me incluo, tá? Não é fácil para nós obedecermos as coisas mais simples. E aquele povo fez. Aquele povo fez. Eles cumpriram exatamente o que Deus mandou. Exatamente. Qual seria a nossa reação? Olha, você depois pensa sobre isso, né? Um ali já se manifestou. Já vi que ele não ia fazer isso de jeito nenhum, né? Então, questiona você mesmo. Você faria? Você ia querer fazer isso? Você ia achar, não precisa, né? Para que rodar a cidade? Se Deus mandasse pelo menos eu lançar umas flechas na muralha, você ia começar a conjecturar a lógica humana. Lógica humana. Você ia pensar, puxa, a flecha, e Deus vai, bota uma bomba atômica na ponta sem eu saber, quando bate lá, você ia começar a questionar um monte de coisa. Será que você ia fazer? Você ia ficar, por quê? Mas por quê? 7 dias? Puxa, não pode ser um só, não? Quando alguém pede para você alguma coisa assim, né, um pouco mais longo, você já não tem paciência. Você já fala assim, não, vamos fazer um dia só. Vamos jejuar tantos dias. Vamos fazer um dia só. A gente faz o seguinte, a gente aumenta o período, mas fica um dia só. Sabe, esse é o nosso comportamento normal. Mais ainda nos dias em que nós vivemos. Que nós não temos paciência para nada. Para nada. Com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais. A gente não tem paciência para nada. Então, fazer esse tipo de coisa ia ser muito difícil para muita gente. Falta de paciência, né? Alguém ia falar assim, mas por que tantas voltas? Sabe? Ninguém falava. Não sei se você percebeu, eles iam dar aquelas voltas sem falar nada. Eles iam dar, eu contei aqui, né? 12 voltas calados. Só a trombeta tocando. Em algumas versões está buzina, né? Porque o chifre é assim, então trombeta normalmente é chamada o chofar, né? Aquele mais reto. Então, 12 voltas, só as buzinas tocando, ou as trombetas tocando. Só na última, eles poderiam gritar. Gente, eles não podiam nem fazer um comentário, tipo assim, você está indo para o congresso de jovens agora, né? Vocês jovens. Aí tem aquele comentário dentro do carro, poxa, será que vai ser bom? Sabe o que é não poder nem falar com
Poxa, será que vai ser bom? Qual é a tua expectativa? Não podiam falar nada. É mais difícil para um determinado gênero, né, um determinado sexo, não falar nada do que para outro, né? Mas ali só tinha um, né? Só tinha homens. Mas imagina a situação, não falar nada. E eles fizeram isso. Sabe, nós temos que entender que além do inimigo, que nós temos que ver como derrotado, né? Não enfrentá-lo, não chamar para briga, mas entender que ele é derrotado, se posicionar como quem está do lado de Deus. Além disso, você tem que ser obediente. Se Deus mandar você pegar um carro todos os dias, 10 minutos antes do rush, sair da sua casa, linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, Zona Sul, vindo pelo Rebouças para a Lagoa, olha que delícia! Durante muito tempo eu fiz isso, né? Eu morava na Barra e trabalhava na cidade. Olha, era uma delícia passar ali no Rebouças naquela hora. Então, Deus manda você fazer isso durante 6 dias, e no 7º dá 7 dessas voltas, e ainda aí que nem um maluco buzinando, né? Na última volta. Será que você ia fazer? Ou você ia explicar o que Não, peraí, mas não precisa isso. Imagina, olha para mim, essas coisas você tem que ler a Bíblia e perceber não só o que está escrito, mas o que está por trás. Preste atenção, imagina um homem sem megafone. Talvez você não saiba o que é um megafone, né? Aliás, você vê em filme, é aquilo que o cara usa para fazer, quando está em greve, você só vê em greve isso. Megafone é o nome certo, mas tudo bem. É o alto-falante. Aí você pega o megafone ali, ele não tinha isso. Imagina ele explicar, se eu explicasse para você o lance do rush que eu falei aqui, metade aqui não entendeu nada que eu falei, porque é a nossa natureza. Enquanto eu estou falando, você está pensando em outra coisa. E aí você não entendeu o que eu falei. Ele tinha que falar para milhares de homens e dizer para eles não conversarem durante todos aqueles dias, durante todas aquelas voltas. Imagina, isso é uma coisa assim tremenda, milhares de pessoas obedecendo a Deus. Sabe que isso, a Márcia, sem saber o que eu ia pregar, ela falou aqui de união, né? Nós unidos, né? Imagina, isso aqui é união, milhares de pessoas obedecendo a Deus. Nós somos uma igreja, se nós estivermos unidos, obedecendo a Deus, o nosso poder é tremendo. E eu penso, se não foi por isso a razão, né? Existem pessoas que gostam, né? Engenheiros principalmente, né? Que gostam muito de descobrir coisas que a Bíblia não fala, né? Que tem uma explicação lógica. Aí as pessoas dizem o seguinte: existe uma frequência chamada frequência de corte, tá? Mas eu tenho que explicar que as pessoas tentam dar motivos humanos ou motivos materiais para aquelas voltas. Então, segundo eles, porque isso acontece de fato com pontes que têm água embaixo, né? Eu sei porque eu já marchei, então a gente tinha que parar de marchar. Porque vocês, todos na mesma frequência, bate na água e volta. Ali não tinha água. Bate, amplifica, e se a frequência do que você está fazendo bate com a frequência do material é um monte de células, moléculas juntas, certo? Se der na frequência de corte, ela se rompe. Assim acontece. Então as pessoas ficam, não, Deus fez isso porque cada vez que eles iam marchando, ia dando uma rachadinha lá por dentro. Ninguém via, mas estava rachando. Gente, eu sou muito mais Deus pegando as pessoas e obrigando eles a obedecer. Eu sou mais do que essa explicação técnica que é dada, né? Então, sabe, eles tinham que obedecer. Um povo enorme unido com um propósito só. Todo mundo marchando, milhares de homens marchando calados, sem comentar, será que vai dar certo? O pior é Josué ter conseguido
pegar os crédulos e os incrédulos. Sempre tem os incrédulos no meio. Você vê que há, na Bíblia relatado, né, a revolta que houve contra Moisés, ali com certeza tinha os incrédulos daquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo ali por obrigação, mas eles estavam obedecendo calados. Calados, isso é um milagre. Pegar e fazer algumas pessoas ficarem caladas. Não comentar o que eu estou falando. Isso é um milagre. E aí aquele povo estava lá, ó, ali, ó, quietinho, todo mundo calado, andando. Gente, isso é um milagre. E aí, eu quero que você abra, vamos ler de 10 a 14 de Josué 6. Josué 6:10 diz assim: mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez, versículo 11, a arca do Senhor rodeara a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Olha, eles demoraram um dia inteiro dando uma volta, hein? Olha como a cidade é grande. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. Presta atenção, eles levavam um dia inteiro. Eu acho que eles estavam em jejum, eu não tenho certeza, não fala aqui. Mas eles saíam de manhã e voltavam de noite. Quantos motivos para reclamar, né? Olha quem é mais faminto, a pessoa que diz assim: não consigo ficar 2 dias sem comer. Mais que 2 horas sem comer. Já ia começar a ter a vontade de reclamar. Será que não dá para dar uma paradinha, não? Eles não falavam nada, só obedeciam. O milagre de Deus depende de você obedecer. Assim como foi muito difícil Josué explicar para aquele mundaréu de gente, sem megafone, alto-falante, microfone, ainda era difícil fazer aquele povo esperar 7 dias, gente. Quem aqui tem paciência de esperar o milagre de Deus? Às vezes a gente não quer esperar nada. Nem sabendo que a vitória é certa, a gente espera. E ele teve que fazer aquele povo esperar 7 dias, além de ser difícil de explicar, além de ter os incrédulos no meio, além de fazer todo mundo ficar calado, ele ainda tinha que fazer aquele povo esperar 7 dias. Presta atenção, até ver qual era da situação, se ia dar certo ou não. Até lá eles iam ter que obedecer. Quantas vezes a gente não consegue obedecer? A Bíblia diz assim: crê e será salvo, tu e a tua casa. Gente, a gente não consegue esperar. A gente quer ver para ontem. A gente quer, e é uma promessa. Eu estou dando só uma para você entender como para nós é difícil esse esperar. A gente não espera, a gente quer para ontem. Esse homem teve que fazer milhares de pessoas esperarem, calados, dando volta, andando o dia inteiro, se cansando. Quantos dias você conseguiria esperar? Quantos dias você conseguiria? Quantos dias você conseguiria andar sem reclamar? Gente, o dia inteiro andando, imagina quanta reclamação. Quantos dias você conseguiria acordar cedo? Eu vou dar a visão do incrédulo, tá?
o incrédulo que estava ali no meio. Acordar cedo para nada. Porque para quem não acreditava era para nada. Tem gente hoje que está na igreja, mas acha que é tempo perdido. Eu estou aqui, mas para nada. Não entende nada do que está fazendo. Não entende que nós nos reunirmos com um corpo é o que está escrito na palavra. Você ouvir a palavra de Deus é o que é recomendado por Jesus, por Paulo. E as pessoas, eu vou à igreja para quê? Eu vou para o shopping, eu oro em casa. Perde aquilo que Deus tem para você. Quantos dias você conseguiria andar em volta da cidade o dia inteiro para nada? Você não via nada. Deus estava trabalhando naquele povo, mas você não via nada. Deus mandou, presta atenção, faça. Deus mandou, faça. Não questiona, faça. É isso que Ele mandou? Faça. Não questiona. Você não tem capacidade de saber se é a frequência de corte que vai fazer cair, ou se é a tua obediência, a tua fé em dar aquela volta calada que vai cair, se é a trombeta que vai tocar e aí vai fazer cair. Nós não temos condições, apenas obedeça. Apenas faça. Deus já mandou? Faz. Para de questionar a Deus. Nós questionamos muito a Deus. Nós ficamos mirabolando, não, isso não é preciso, não. Isso aí é coisa do pastor, isso aí é coisa da mídia, isso é coisa... Deus mandou, faça. Simplesmente assim, faça. Sabe, você não percebeu, mas eu dividi em 3 partes. A terceira parte, eu botei o subtítulo aqui, para essa terceira lição dessa segunda parte, né? É que o mais fraco com Deus é mais forte que as muralhas. Ponto. Você pode ser mirradinho. Sabe que é mirrado? É uma palavra que não se usa mais hoje, né? Mirrado não é só baixo. É baixo e fino. Você pode ser mirradinho. Mirrado. Se você estiver com Deus, é o que conta. Você não precisa ser inteligente, você não precisa ser ágil, você não precisa ser atlético, você não precisa ser nada, você precisa estar com Deus. Sabe, o nosso Deus não precisa da nossa força. Ele até usa. Ele não precisa da nossa inteligência, ele usa. Ele precisar, ele não precisa. E ele não usou a força daqueles hebreus, como não usou em outras batalhas. Aquela de Gideão, que os inimigos mesmo se mataram, e você vê várias vezes Deus fazendo isso. Por outras vezes ele manda atacar, manda fazer. Para a muralha, eles não precisaram de nada. Depois Deus manda eles atacarem o povo, né? Mas entenda, ele não precisou da força daqueles homens para derrubar as muralhas de Jericó. Olha para mim, ele não precisa da sua força para que você encaminhe bem os seus filhos na vida, para que você transforme uma situação em que você está. Ele não precisa da sua inteligência, da sua sagacidade para isso. Ele até pode usar, mas ele não precisa. O que ele precisa que você faça é obedeça, tenha postura, obedeça, tenha postura e confie nele. Ponto. Foi assim que caíram as muralhas. Foi isso. Entender a morfologia da coisa, entender como foi feito, a forma como foi feito, não é para nós, é para Deus. Então, o que nós temos que fazer? Entender quem nós somos e nos posicionar. Nós temos que obedecer e nós temos que confiar em Deus. Amém. O mais fraco com Deus é mais forte que a mais forte das fortalezas que você tem na sua vida. Amém? Amém? Sabe como é que nós estamos há 10 anos aqui? Desse jeito. Várias vezes nós ficamos assim de
um dia antes de pagar o aluguel, veio uma pessoa, olha, isso aqui eu recebi 13º, sei lá o que foi, num dia de semana, que não é normal você acontecer isso, né? Falando isso, talvez a pessoa até saiba quem é ela mesma, né? Aí ela chegou e, pastor, aqui tal, vou depois, não lembro se foi depósito ou se me entregou, eu sei que dia anterior a pagar. Sabe quantas vezes isso já aconteceu? Sabe que nós estamos com dívidas, sabe? Eu não estou preocupado, porque eu sei que todas as vezes que isso aconteceu, Deus moveu as águas. Ele fez, alguém recebeu alguma coisa, vocês não têm ideia. Se eu relatasse aqui o que já aconteceu, você ia ficar abismado. Porque olha para o lado. Vê se é fácil para nós estarmos aqui há 10 anos, com o valor de aluguel que a gente paga, com coisas quebrando, com ar-condicionado que gasta energia. Gente, é Deus. E você tem que pensar assim também para a sua vida. Você tem que chegar e se enquadrar dentro desse quadro, né? Desse filme. Você tem que estar dentro. Você não pode estar fora. E aí, eu quero que você agora, como eu falei, né? Quem está com Deus, está com tudo, porque Ele não precisa da nossa força. Ele precisa da nossa fé. E aí eu vou falar algumas coisas, eu quero que você pense em alguns detalhes esclarecedores sobre a situação de Jericó. Normalmente, quando você vê um filme de tomada de alguma cidade fortificada, você vai ver que o normal é eles investirem em vários pontos, mas normalmente só abre um, porque os outros eles conseguiram jogar óleo quente, etc. Então eles abrem um ponto, uma fenda, e através daquela fenda a galera começa a passar, o exército inimigo entra. Isso é um detalhe que eu quero que você pense, né? Só que se acontece isso, quando acontecia isso, muita gente morria. Porque é um lugar só. Tipo assim, a área leste, os 4 pontos cardeais, né? Cardeais? Cadernais. Ih, agora, bom, deixa pra lá. Até eu me confundi aqui. Aí tem os 4 pontos. Aí você tem 3 estão resistindo com o exército. Um abriu. O que eles faziam? Desloca para aquele ponto os exércitos de dentro da muralha. Era muita morte. Eu quero que você pense como é que aconteceu em Jericó. Foi isso que aconteceu? Você prestou atenção quando a gente leu? Você sabe que é não, porque senão eu não teria falado, né? Mas tudo bem. Foi isso que aconteceu lá? Não. Nós lemos aqui o que aconteceu. Cada um avançou diante de si. Significa que a muralha implodiu. Não sei se toda ela ou em parte. A verdade é que, aonde ele estava parado para gritar, ele avançou em frente para dentro da cidade. Então, isso é um detalhe muito importante. Deus fez uma obra para ter menos morte dos hebreus, gente. Deus providenciou que caísse grande parte de toda aquela muralha. Não foi uma fenda, foi uma grande parte que caiu. Outro detalhe. Por menor que fosse a cidade, ela não era tão pequena assim, porque eles deram uma volta e demorou uma noite. Aí você vai, como é que eles deram 7 no último? Não sei. Não me pergunte, que não está explicado aqui. Mas eles demoravam um dia, talvez o ritmo do dia inteiro, né, de uma volta só, fosse mais ameno. Mas a verdade é que era uma cidade, não era pequena, era grande. E aí você tem que entender, por menor que fosse essa cidade, precisava de muita gente para cercar. E mesmo assim, esse cerco seria rarefeito. Quem já fez ginástica? No colégio, seja onde for, que já fez assim, ó. Eu não lembro qual é o nome que se dava para isso, mas a pessoa abria o braço e ficava cada um na ponta. Lembra disso? Vocês não tiveram infância. Mas, para que se fazia isso? Para fazer o famoso polichinelo e ninguém ficar batendo um na mão do outro, né? Era para isso. Então,
Gente, em volta dessa cidade devia estar uma situação pior do que essa. Porque para cercar uma cidade, precisa de muita gente. Ou seja, era um cerco, eu vou chamar de rarefeito. Ali estava pouca gente, pouca densidade de pessoas, porque eles cercaram a cidade toda. Vocês já pararam para pensar nisso? As pessoas não deram gritos e não sei o quê, como se fosse um monte de gente em frente a um lugar só. Não é isso que a Bíblia descreve. A Bíblia diz que cada um avançou para diante de si. Ou seja, não existia essa ideia da física, né? Ajudando e rompendo por causa disso, que é uma explicação que algumas pessoas dão. Deus multiplicou a força daquelas vozes. Deus multiplicou a força daquele exército. Ele é tremendo, você não precisa ser forte, você não precisa ter um brado forte, o que você precisa é estar com Deus. Então, por menor que ela fosse, Josué 6:20. Josué 6, versículo 20. Diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Vocês entenderam? Eles estavam cercando. Cada um entrou em frente do que estava. Gente, é a multiplicação do poder de Deus na vida do homem, né? E eu quero mostrar mais um detalhe. Volta lá para os versículos 7 e 8. Josué 6, versículos 7 e 8. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Olha para mim. Entenderam, soldados armados à frente da arca? Preste atenção agora. Quando Josué terminou, versículo 8, de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas esperando o Senhor, saíram à frente tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Vocês entenderam que existia um exército sem arma? Doideira. Nem preparados para a guerra aqueles homens estavam, mas isso é um troço óbvio. Eles acabaram de sair do deserto. Como é que eles iam produzir armas? Além de tudo, eles eram despreparados, gente. Olha para mim, você se acha despreparado para a vida? Para as lutas? Olha o exemplo. Eles eram despreparados. Importa você ser lutador de, não pense em sumô por minha causa, lutador de taekwondo, de muay thai, tá certo? Lutador de esquembau a 4, termo que vocês também não conhecem. Não importa. Não importa isso. Qual é a minha preparação? Crer no Senhor. Amém. Obedecer o Senhor. Essa é a minha preparação. É isso que Ele vai usar. A minha confiança nele. Então, a preparação não era o importante. Os soldados com armas estavam à frente, e sem armas estavam depois da arca. Para que os soldados sem armas? Ah, mas eles ganharam a guerra. Eles lutaram lá dentro. Possivelmente os inimigos fugiam e deixavam a arma, eles pegavam a arma. Só pode ser, não tem outra explicação. Quer ver mais um detalhe? As muralhas, elas eram altas. E eles saíram do deserto. Sabe como é que se fazia naquela época para dominar fortalezas, cidades muradas? Fazia uma torre, e esse é o motivo da torre. Fazem a torre errada no jogo de xadrez, tá? A torre não é aquela torre parada. É uma torre de assalto. Aquela que tem rodinha, né? Uma escada para o exército subir e transpor o muro. Eles não tinham condição de fazer isso. Despreparados. Que povinho fraco esse, hein? Despreparados para aquela batalha. E eles ganharam. Quer ver mais uma?
pela base dela, de 8,5 metros a 9 metros. Gente, hoje em dia, vocês sabem aquelas bolas grandes, eu não sei nem se no Brasil tem isso, eu vejo isso muito em filme americano, né? Aquelas bolas de ferro de demolição. Ia precisar de muita bola para fazer aquele negócio. Gente, 8,5 metros, ela ia bater, ia tirar 3, 4 carreiras de alguma coisa que estivesse lá, de pedra, tijolo, sei lá. Gente, por mais preparados que eles estivessem, se eles não estivessem com Deus, eles iam perder aquela batalha. Por mais despreparado que você esteja, se você não estiver com Deus, ou ao contrário, né, por mais preparado que você se considere, eu conhecia só até pós-graduação, mas aí inventaram mais um curso, além da pós-graduação, que é o MBA, né? Então, hoje tem o curso normal da faculdade, depois tem me ajudem aí. Não, calma, tem um antes, vocês já pularam? Graduação. E MBA? Ótimo, vocês estão sabendo, né? Vocês já fizeram. Preste atenção. Não é isso que vai garantir a sua vitória. Amém. Nem dentro da sua casa, nem fora da sua casa. Nem na área financeira, nem na área espiritual. Em nada. E as pessoas ficam que nem loucas querendo fazer um monte de cursos. Aí fica desempregado. Você sabe que uma vez eu ouvi de um profissional dizer o seguinte: você está muito bem qualificado e tal, mas eu não vou te dar um emprego não. Aliás, eu estudei isso em curso de liderança. Às vezes a pessoa está acima do nível, não é contratado por quê? Porque o que se considera é que ele vai ficar desestimulado em fazer uma tarefa abaixo do que ele deveria. Caramba! Que armadilha! A pessoa se prepara a vida inteira e dizem para você, não, você é preparado demais. Gente, Deus pode dizer isso para você, você está preparado demais. Eu quero alguém mais chinfrim. Mais um. Chinfrim. Alguém mais fraquinho. Sabe, não é a preparação que vai nos dar vitória. Nem na nossa vida, nem na nossa vida emocional, nem na vida espiritual, nem na vida familiar. O que vai dar vitória é estar com Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou fazer meu filho fazer isso, fazer aquilo, curso disso, curso daquilo. Fica desempregado. Aí o outro, hoje, há pouco tempo conversando com um técnico, né? E você sabe, se a pessoa é um bom técnico, ele tem mais chance de emprego hoje do que um bom engenheiro. Por incrível que possa parecer isso. Se ele era técnico e virou engenheiro, aí o cara está feito, né? Porque as pessoas até o contratam por causa disso. Mas, sabe, às vezes tem mais vaga para técnico do que para engenheiro. Aí a pessoa fica buscando, perde a sua vida, dedica o seu tempo, deixa de vir à igreja, não sei o que. E eu não estou indo contra isso tudo, hein? Preste atenção, hein? Eu estou indo contra a ideia do mundo. De querer, você tem que fazer o que você crê que Deus quer para a sua vida. Qual é a sua preparação? Pensa em Deus. O que Deus quer que você faça? Eu vou fazer um curso e não sei o que agora. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus. Pede para Ele abrir ou fechar portas. Pede para, de alguma forma, você perceber que é aquilo que Ele quer para você. E não fique empurrando, né? Filhos, irmãos, todo mundo fica empurrando um monte de gente para fazer um monte de coisa. E às vezes isso vai dar errado, porque Deus não está naquilo. Quando nós estamos com Deus, Deus multiplica a nossa força. Mesmo que eu esteja despreparado diante de uma muralha de 9 metros, em frente a ela, rarefeito, gostaram, né? Rarefeito é para ar, tá, gente? Mas eu estou usando essa palavra para vocês entenderem. Pouca densidade de exército, mais afastado que isso aqui um do outro. Rarefeito.
Eu diante de uma muralha, você tem um câncer na sua família. Quais são as maiores muralhas de hoje? Uma dívida impagável, que você não paga, o banco aumenta cada vez mais, o cartão de crédito. Quais são as muralhas? Você está diante dessa muralha. Um familiar que não quer de jeito nenhum aceitar Jesus, você quer isso para a vida dele. Quais são as muralhas? Aí você está em frente a essa muralha enorme. Só você do lado longe, 2, 3 metros, tem mais alguém. E aí Josué fala assim, quando tocar a trombeta, você grita. Aí você, eu vou gritar porque Deus está mandando. Mas não vai adiantar de nada. Jeová, alguma coisa que ele diz. Caiu, gente. A pessoa olha aquilo, meu Deus do céu, não é que a muralha caiu mesmo? Quantos milagres você pede na sua vida? Deus dá e você fica boquiaberto. Caramba, Ele deu. Eu nem pensava que Ele ia dar. Pedir por pedir. Isso não pode pedir por pedir. Se você pediu por pedir, é porque Ele teve muita misericórdia e fez para você ver o poder dEle. Mas, sabe, a pessoa vai e grita. E Deus agora multiplica a força daquele grito. Aí, meu amigo, quando você sente isso na tua vida, tu vai até enfrentar o cara desarmado, o cara com lança, escudo. Nessa hora tu entra na muralha e conquista a sua vitória. Só que você tem etapas. Você não pode pular, você não pode desistir, você tem que ir em frente. Eu queria chamar a atenção, porque o texto é vastíssimo. Olha, aliás, toda a Bíblia, né, se você pegar, tem muita coisa, você já deve ter ouvido milhões de pregações sobre Jericó, diferentes das de hoje. Vou falar mais uma coisa, as semelhanças entre o que aconteceu com Moisés e o que aconteceu com Josué. Moisés atravessou o quê? Mar Vermelho. Josué atravessou o quê? Jordão. Similar. O que aconteceu antes dele atravessar? Vocês lembram? O dia anterior à saída do Egito, o que aconteceu mesmo? Vocês lembram? Ninguém lembra, né? Ó, fazendo assim vocês lembram, né? Pelo menos da novela que vocês viram. Sangue nas portas, lembra disso? Todos que não tinham sangue nas portas, aconteceu o quê? Morreram, né? Abram comigo. 3,17, deixa eu ver se é 2,17 ou 3,17. Espera aí, só um instante. É 2,17, Josué 2,17, abram comigo. Os homens, os espias, lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão. Cara, que coincidência, cordão vermelho, amarrado na janela. Ele errou aqui, devia ser porta, mas alguém traduziu como janela. É só para ficar igual. Gente, aquela mulher foi a única que se salvou. Ela botou o sangue, o símbolo do sangue, na janela. Olha o similar. Presta atenção. Você é marcado com o sangue de Jesus. Você está entendendo? Acontece a mesma coisa hoje na sua vida. Você tem Jericó, você tem inimigos fortes, mas você vai se livrar, você vai ficar vivo. Quer uma outra semelhança? O que significa Josué? Qual a diferença de Josué para Jesus? Nenhuma. Você sabia disso? Yeshua, Joshua, é um mesmo nome dito de forma diferente. Moisés, o nome dele simbolizava aquele que saiu do rio, da água, né? Você pode comparar isso com o mundo, né? Aquele que saiu do mundo. Ele saiu do mundo, ele estava no Egito e fez o povo atravessar. Josué já estava dentro do povo e fez o povo atravessar. Jesus está conosco
nos ajudando a atravessar este mar da vida e fazendo você chegar diante das suas muralhas e crer que elas cairão. Para isso, você precisa alimentar a sua fé. Você precisa ser provado e aprovado na sua fé. Não fraqueja. Porque quando você fraqueja, o nosso inimigo percebe e derruba. Continua com postura. Primeira lição desta manhã. Continua com a postura que o inimigo foge. Quem tem medo é ele. Quem vai fechar a cidade toda com medo do povinho, que não tinha uma torre de assalto, que não tinha um ariete. O ariete, não sei. Para bater e derrubar portas. Aquele povinho não tinha nada. Tinha gente desarmada. E aquele povo poderoso de Jericó, muralha enorme, cheio de medo. Sabe o que é isso? É postura. Não é arrogância, é postura. Deus está comigo, eu sou fraco, mas Deus é forte. É isso que você tem que pensar. É assim que a gente tem que viver. Nós temos problemas, todos nós temos. Se posiciona da maneira certa. Confie em Deus e Ele vai fazer. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Eu não sei. Era para eu ter pregado isso na semana passada, só preguei hoje. Deus me inspirou a outra coisa na semana passada. Deus sabe o que você está precisando ouvir. Feche seus olhos agora. Você quer ter a postura diante dos seus problemas, diante do inimigo, a postura correta do cristão? Você quer entender que a força está em Deus e não em você? Você quer confiar em Deus? Eu quero que, se você tem um problema, todos nós em geral temos, que você precisa vencer. Pode ser até algo interno, um hábito que você tem, que não consegue largar. Seja o que for. Eu quero que você agora tenha a postura de quem se humilha diante de Deus e pede socorro. Eu quero que você levante sua mão agora, todos os olhos fechados. Amém. Amém. Fique de mão levantada, como se você estivesse diante de Jericó e pedindo para Deus derrubar essa muralha que você tem na sua vida. Senhor, derruba as muralhas, Pai. Não por nossa capacidade, Senhor, mas porque nós cremos em Ti. Não porque nós temos, ó Pai, armas, mas porque nós temos a Ti e o Teu nome, Senhor. Os inimigos vão nos temer, Pai. Quanto mais nós estivermos contigo, os inimigos vão nos temer e vão abandonar todas as batalhas. Senhor, abençoa este povo, Pai. Me abençoa, Senhor. Abençoa todos nós, Senhor. Que nós consigamos vencer e vencer contigo, Pai. Por Ti, em Teu nome. Amém. Amém. Deus é bom.